Bem-vindo, amigo internauta. Este é o Super FC pelo Mundo. Como você já está vendo aí na sua telinha, Gabriel Pazini do meu lado. Beleza, Pazini? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Sem mais delongas, vamos para o campeonato inglês. Na sua tela os resultados, começando com o líder Chelsea, perdendo de 1-0 para o Aston Villa. Agora são 4 pontos de vantagem para o Liverpool e o Arsenal, além de 6 para o City, sendo claro que os rivais têm jogos a menos. Também tivemos o grande clássico, Manchester United perdeu de 3-0 para o Liverpool, com direito a erro de pênalti aí do Gerrard. O Liverpool, que eu já falei, que é o vice-líder, 4 pontos abaixo do Chelsea, com um jogo a menos, e o Manchester United é 7º colocado na briga ali, tentando chegar à vaga da Liga Europa. O Arsenal, para o delírio de Josias Pereira e o choro de Leandro Cabido, ganhou de 1-0 do Tottenham. O Arsenal, terceiro, 4, como eu já falei, atrás do Chelsea, um jogo a menos, e o Tottenham segue ali na zona de classificação à Liga Europa. Manchester City, 2-0 contra o Hull City. O City é 4 colocado com 6 pontos a menos que o Chelsea, mas tem 3 jogos a menos que o líder, então pode passar se ganhar tudo. E para fechar, Everton 2-1 contra o Cardiff, gol no finalzinho. Everton é o 6º na briga ali, tentando pegar a vaga na Liga Europa. Pazini, líder Chelsea, vacilo total, com direito à expulsão do Willian. Conta mais, vai lá. Pois é, o Chelsea perdendo a sua invencibilidade, que já durava 14 jogos no campeonato inglês, foi derrotado pela equipe do Aston Villa que venceu com um golaço de letra do Delph, meio-campista, meio-atacante da equipe do Villa. O Chelsea não fez um grande jogo, uma atuação atípica, não criou muitas chances, Hazard abaixo do que pode, e 2 brasileiros indo muito mal. O Willian, que foi expulso merecidamente, tomou 2 cartões amarelos, um por matar um contra-ataque, outro ele deu um carrinho por trás no seu adversário. O outro brasileiro foi o Ramires, entrou na maldade de sola na canela do seu adversário e foi merecidamente expulso também. O Chelsea perde um confronto, deixa os rivais se aproximarem, tem jogos a mais que seus rivais, e a complicação também de 2 desfalques importantes, né? O Willian e Ramires são jogadores vitais no meio-campo do Chelsea atualmente. Agora falando da vitória do Liverpool, Luizito Soares e Sturridge novamente indo muito bem. Agora é um terceiro elemento mais do que conhecido da torcida e do Liverpool. Steven Gerrard marcando 2, errando um pênalti, que não foi nada o pênalti. Então conta mais. Pois é, foi uma vitória merecida do Liverpool por 3-0, né? Foi muito melhor que o Manchester United ao longo de toda a partida, apesar de ter menos a bola, mas criou mais chances de gol. O Liverpool, que marcou 2 gols de pênalti, ambos com Steven Gerrard, o maior artilheiro da história do Liverpool no clássico contra o Manchester United, e teve uma terceira chance ali também de marcar gol com o próprio Gerrard de pênalti, num mergulho do Sturridge, não foi nada. O Clattenburg vacilou nessa, tinha acertado nas outras 2 marcações de penalidades máximas, só que o Gerrard acertou a trave e não conseguiu marcar o gol nesta oportunidade. Mas destaque também para o Luizito Soares, marcou mais um, tem 25 gols no campeonato inglês, artilheiro, líder de assistências com 10 passes para gol, ao lado do Wayne Rooney do Manchester United. O Soares, que quase marcou um golaço, meteu um chapéu no Jones, uma finalização a queima-roupa. O De Gea fez uma defesa espetacular, ou seja, o Liverpool poderia ter até goleado o Manchester United. Grande vitória dos Reds, fazem o double para cima dos Red Devils, isso não acontecia desde 2008, e o Liverpool está aí na briga pelo título. Segundo lugar, tem jogo a menos que o Chelsea, o confronto direto em casa contra Chelsea, Manchester City, ou seja, está na briga pelo título sim, e vem jogando muita bola também o time do Liverpool. O Manchester United tá aquela várzea, né? Falta criatividade e o Moyes está cometendo muitos erros nas escalações que a gente tem comentado aqui semana após semana. Isso a gente sempre fala, né, Pazini? E Pazini, Josias Pereira chorando agora, felicidade. Alegra o menino aí, vai lá. Josias Pereira tirou o dedinho da boca, como comentamos no último programa, e agora está muito feliz com o seu Arsenal. O Arsenal vencendo o Tottenham mais uma vez, freguesia. Agora quem está muito chateado é o chefe, Leandro Cabido, ele não está com o dedinho na boca. O Arsenal, que mereceu a vitória, foi superior ao Tottenham ao longo de toda a partida. O Arsenal, é verdade, teve alguns problemas, não tinha Ozil, não tinha Wilshere, não tinha Ramsey também no meio de campo, mas tem o Giroud, que não marcou gol, mas teve uma atuação importante, fazendo pivô, atraindo muito a marcação do Tottenham. O Rosic, numa tarde inspiradíssima, o meio-campista tcheco marcou um golaço, 72 segundos de jogo, é o gol mais rápido da história do derby londrino no campeonato inglês, e o Arsenal mereceu a vitória, né? O Tottenham, por outro lado, jogou muito mal, o Tinccherro vem escalando mal o time. Nesse jogo preferiu o Bentaleb e o Sandro como dupla de volantes ao invés do Paulinho
e do Dembélé. A melhor dupla ficou no banco, enquanto a pior entrou jogando. O Sandro é bom jogador, mas tem falhado muito. E o Bentaleb, assim como o Cleverley do Manchester United, é o rei do passe para o lado no campeonato inglês. Não costuma fazer passes úteis, apesar de ser um jogador com muito potencial, argelino, de 19 anos. Vitória merecida do Arsenal, que está na briga pelo título também. Tem um pouco menos de força do que os outros 3 pretendentes, mas tem uma boa equipe, tem gente para voltar de lesão também, então não dá para desconsiderar. Já o Tottenham está na 5ª posição de Liga Europa, mas o time está jogando mal, passa por uma crise, o Cherro não escala bem a equipe e o Everton tem só 2 pontos a menos e tem 2 jogos a menos também e está jogando muita bola. Acho que o Tottenham nem para a Liga Europa vai. Então, para título ainda, Pazini, depois você comenta do Everton, o City, que se ganhar as 3 que está faltando, passa o Chelsea. Vai lá e fala, claro, da partida que a gente está falando aí contra o Hull City, 2-0. Pois é, o Everton conseguiu uma grande vitória para cima do Hull City, né? O primeiro gol do Deulofeu, camisa 10 espanhol, o jovem talento do Barcelona emprestado à equipe azul de Liverpool. O segundo gol do Coleman, um golaço ali de fora da área, uma bonita finalização de voleio também, né? E ele que é um lateral muito bom, muito ofensivo e que é um dos destaques do Everton. A gente sempre cita muito o Deulofeu, cita muito também o Barkley, Pia, narra outros jogadores, mas o Coleman é um dos destaques dessa equipe do Everton também. Quanto à vitória do Manchester City, né, o Manchester City, uma vitória importante para 2 jogadores individualmente falando. Para o Davi Silva, que acabou com um jejum de 17 jogos sem marcar, marcou um golaço num belo chute de fora da área. E também para o Dzeko. O Dzeko não marcava gols há 7 partidas, marcou o gol no finalzinho do jogo com um belo passe do próprio Davi Silva. Foi uma vitória importante do Manchester City para mostrar força. O time tem 3 jogos a menos que o Chelsea, tem um confronto direto e tem só 6 pontos a menos, ou seja, está muito forte na briga pelo título também. Vejo o Chelsea, o Manchester City e o Liverpool como os principais candidatos aí no campeonato inglês. É isso mesmo, o campeonato inglês muito emocionante, né, Pazini? Mas vamos para a Bundesliga, que não está nada emocionante, pelo menos na briga pelo título. Resultados na sua tela do alemão, começando com mais uma vitória do Bayern de Munique, quebrando recorde atrás de recorde, agora 2-1 contra o Leverkusen. Bayern lidera com 23 pontos de vantagem para o vice-líder e o Leverkusen caiu para 4º lugar, mas segue ali na zona da Champions League. Também tivemos Borussia Mönchengladbach 2-1 contra o Borussia Dortmund e também, além disso, o Augsburg perdeu de 2-1 para o Schalke 04, vitória do Mainz 05 por 4-2 e também Eintracht Braunschweig 1-1 contra o Wolfsburg. Pazini, mais uma vitória do time de Munique, que sem graça, vai lá. Campeonato alemão sem graça, né? Pode ser decidido em 2 rodadas. O Bayern de Munique já está com as 2 mãos na taça, só falta levantar, né? Foi uma grande vitória para cima do Bayer Leverkusen, um começo de jogo complicado, o Neuer até tendo que fazer grandes defesas, mas depois os bávaros tomaram as rédeas da partida, dominaram o meio de campo, ditaram o ritmo de jogo, muita posse de bola e várias chances de gol criadas. O Bayern de Munique poderia ter goleado o Leverkusen. Destaque para o gol de cabeça do Mandzukic, 17º no campeonato alemão, o artilheiro da Bundesliga, e para o Schweinsteiger, um golaço numa cobrança magistral de falta, voltou tomando conta do meio de campo. O Guardiola até testando opção nesse jogo, né, não colocou a sua dupla titular, o Lan e o Thiago Alcântara, preferiu o Schweinsteiger e Toni Kroos, poupou o Ribéry e o time ainda assim teve o trio de meias ofensivos com Robben, Thomas Müller e Mário Götze. É sensacional o elenco do Bayern de Munique. Destaque para os recordes também, né? O time quebra o recorde de vitórias seguidas no campeonato alemão, 17, tem 50 jogos de invencibilidade na Bundesliga, não perde desde outubro de 2012. O último time que venceu foi inclusive o Bayer Leverkusen e está perto aí de quebrar o recorde do Milan, né? O Milan entre 91 e 93 ficou 58 jogos invicto na Série A, naquela época o torneio mais forte do mundo. Agora o Bayern de Munique tem boa chance de quebrar aí essa invencibilidade e ser o dono da maior invencibilidade da história das 5 grandes ligas europeias. Então já emenda agora a vitória do Gladbach, que embola ali em cima, né, Pazini? Pois é, embola bem a briga pela Liga Europa, né? O Gladbach não voltou à zona de classificação Europa League, mas está bem próximo ali. E também embola porque agora o Schalke 04 ficou só a 1 ponto do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund manteve o 2º lugar, mesmo com a derrota, mas tem o grande rival nos calcanhares. O jogo foi muito interessante e um tanto curioso também. O Borussia Dortmund dominou o primeiro tempo, não marcou gol, tomou 2 do Borussia Mönchengladbach, um do Rafael e o outro do Max Cruz. O brasileiro, inclusive, marcou seu 13º gol
no campeonato alemão. No segundo tempo, o domínio era todo do Gladbach, só que aí o Borussia Dortmund conseguiu achar o seu gol marcado pelo Jožić, jovem sérvio, contratado, bom de bola, marcou já o seu segundo gol com a camisa do Borussia Dortmund. Destaque para o Dortmund perdendo, mas com um time misto, sem levar o jogo muito a sério, o foco é na Champions League e também na Copa da Alemanha, essa vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada via Bundesliga está praticamente assegurada, e a grande vitória e a boa notícia para o Borussia Mönchengladbach, o primeiro jogo oficial que o time ganha no ano e finalmente voltou a jogar bem, né? Estava jogando mal, nesse jogo todos os seus destaques jogaram muito bem. Para acabar o alemão então, embola o resto das 3 partidas de Shakhtar, que viagem, né? De Schalke, agora sim, Wolfsburg e Domais, para mim pelo menos a grande surpresa. Pois é, o mais é a grande surpresa do campeonato alemão nessa metade de temporada já, né? Conseguiu uma grande vitória para cima do Hoffenheim, fora de casa, de virada, com 4 gols no segundo tempo. Destaque para o show japonês no finalzinho da partida, Shinji Okazaki virando e dando uma vantagem maior para a equipe do Mais 05, 2 gols, ele tem 13 no campeonato alemão, é o grande destaque do time atacante da seleção japonesa. Destaque também para o Schalke 04, o Schalke, como disse, encostou no Borussia Dortmund, está consolidado na zona de classificação à Champions League agora e ultrapassou o Bayer Leverkusen, né? O Leverkusen, com 8 jogos sem vencer de forma consecutiva, caiu lá para o 4º lugar, o Schalke já é o 3º, o Schalke que derrotou o Augsburg com show do Klaas-Jan Huntelaar, 2 gols do atacante holandês. O Augsburg já saiu, né? Durou pouco tempo o sonho de vaga na Liga Europa. Quanto ao Wolfsburg, permanece no 5º lugar, mas tropeçou nessa rodada, contudo, está tranquilo ali ainda na zona de classificação à Europa League. Beleza, então vamos para o espanhol, resultados na sua telinha aí. Tivemos vitória do Real Madrid, magra, 1-0, Barcelona mostrando que é futebol, 7-0 contra o Osasuna, e outra vitória magra de equipe de Madrid, o Atlético ganhou de 1-0 do espanhol. Pazini, rapidinho, vitória do Real Madrid, vai lá. Vitória tranquila do Real, foi só 1-0, mas o time dominou o jogo, poderia ter até vencido por um placar maior. Destaque para os recordes da equipe do Real Madrid. Cristiano Ronaldo chegou a 25 gols no Campeonato Espanhol, é o artilheiro isolado da competição e o primeiro jogador da história da Espanha a marcar 25 gols em 5 temporadas seguidas do futebol espanhol. E o detalhe, ele tem 5 temporadas só com a equipe do Real Madrid. Destaque também para o Real, 30 jogos de invencibilidade na temporada, não perde desde outubro do ano passado. O último adversário que venceu o Real, o Barcelona, curiosamente, o adversário da próxima rodada de La Liga. Então já emenda o Barcelona e o show do Messi, vai lá. Show do Messi, 3 gols, 1 assistência, jogou bola demais o argentino mais uma vez. É o novo artilheiro da história do Barcelona, né? O maior artilheiro da história do clube. Chegou a 371 gols, superou Paulino Alcântara, filipino de nascimento, que defendeu a seleção filipina, a espanhola e a catalã também. Tem até matéria especial no www.superfc.com.br contando a história desse jogador tão importante para a equipe do Barcelona. Mas o Messi, além de todos esses recordes, né, vive uma temporada, apesar de não ser a melhor dele, muito boa, pelo menos nos números e também no futebol apresentado em algumas grandes partidas. O Messi tem 31 gols em 33 jogos, e isso porque não é a grande temporada dele. Imagina, né? Se fosse. Imagina se fosse. E destaque que ele pode quebrar mais um recorde no próximo fim de semana, também contra o Real Madrid, né? Curioso, pode ser um clássico com tabus caindo. Messi divide a artilharia do clássico com o Di Stéfano, lendário jogador do Real, 18 gols para cada argentino. Messi pode quebrar essa marca no domingo também. Mais uma, né, Pazini? Para fechar, Atlético de Madrid, rapidinho. Tranquilo, né? Vitória fácil com o Diego Costa brilhando mais uma vez. Chegou a 22 gols no Campeonato Espanhol. O principal perseguidor do Cristiano Ronaldo, Messi, vem um pouquinho ali atrás com 18 tentos marcados já. Agora, italiano, resultados na sua tela. Pazini vai rapidinho nessa. Começando o Juventus 1-0 contra o Genoa. Roma 3-2 contra o Udinese. Napoli ganhando roubado de 1-0 contra o Torino. Fiorentina 3-1 contra o Chievo. Inter 2-0 contra o Verona. O Parma, que está muito melhor que o Milan nessa temporada, 4-2 contra a equipe de Milão. E para fechar, Lazio 2-0 contra o Cagliari. Pazini embola tudo, foca naquele gol roubado do Higuaín nos minutos finais contra o meu Torino. Vou falar primeiro do líder, a Juventus, conseguindo mais uma grande vitória. 11 jogos de invencibilidade, 5 vitórias seguidas na Série A. No Campeonato Italiano são 20 jogos invictos para a equipe da Juventus. Juventus que teve um jogo difícil contra o Genoa,
O Buffon teve que pegar pênalti, o gol da vitória saiu só com o Pirlo, numa cobrança de falta extraordinária aos 44 minutos do segundo tempo. Mesmo no sufoco venceu, a Juve caminha a passos largos para o seu 30º título tricampeonato seguido do futebol italiano. A Roma, que é a segunda colocada, conseguiu uma boa vitória, 3-2 no sufoco contra a Udinese. O De Sanctis fez pelo menos 3 grandes defesas, mas o nome do jogo foi o Totti em seu retorno ao time. Gol, assistência, grande exibição. Destaque também para o Gervinho, que teve uma boa atuação, criando chance de gol, inclusive dando assistência. Terceiro lugar está o Napoli perseguindo a Roma ali nessa briga pela vaga direta à Champions League. O Napoli está, pelo menos por enquanto, garantido, ao menos na fase dos playoffs da Liga dos Campeões. A diferença de um para o outro é de 3 pontos. O Napoli venceu o Torino do Fernando, gol no finalzinho ali do Higuaín, no mínimo um gol controverso pela questão de ter resistido falta ou não, dando a força para o Fernando, porque não foi nada gol legal do Higuaín. Quanto à Fiorentina, a Fiorentina vencendo bem ali, vencendo por 3-1. Continua consolidada ali no 4º lugar. Tem a Inter um pouquinho na cola, é verdade, mas pelo menos pega essa vaga para a Liga Europa, muito difícil de perder. A Inter de Milão conseguiu uma vitória boa também nesse fim de semana, 2-0. Destaque foi o Jonathan, lateral direito, o ex-Cruzeiro, marcou o gol, deu assistência para o Palácio. Foi o nome do jogo, ele que tem feito uma boa temporada. Não é muito falado porque o time da Inter não vive uma temporada tão boa assim, é muito oscilante também. E também tivemos o jogo do Parma, o Parma conseguindo uma boa vitória sobre o Milan. Milan que está uma draga nessa temporada, já falamos muitas vezes aqui. O Parma está muito bem, conseguiu vencer com o Cassano, jogando muito, e com o Amauri, quem diria, metendo um bonito gol de letra. O Parma está sonhando ainda com vaga na Liga Europa. Agora, para fechar o Super FC pelo mundo, rapidinha Super FC, começando com a França, na sua tela, vitória do PSG contra o Saint-Etienne por 2-0 e vitória do Mônaco contra o Lyon 3-2. Rapidinha, Pazini, vai lá. Pois é, o PSG conseguindo uma boa vitória com o show dele, mais uma vez, Zlatan Ibrahimovic. 25 gols do atacante sueco na Ligue 1, é o artilheiro isolado da competição e faz uma temporada extraordinária. Tem 38 gols em 39 jogos o sueco, uma temporada estrondosa dele que está compensando a não vinda para o Brasil para a disputa da Copa do Mundo. O PSG que tem 27 jogos de invencibilidade em sua casa no Campeonato Francês. O principal perseguidor é o Mônaco, show do Berbatov, gol, 2 assistências, mas há de se destacar, gol impedido, assistência também que foi no lance irregular, destaque também para o James Rodrigues, colombiano, camisa 10, que segue fazendo uma temporada muito boa, marcou um gol. O Mônaco, apesar desses erros, mereceu a vitória, foi melhor do que o Lyon nesse bom jogo da rodada do Campeonato Francês. Mônaco que está 8 pontos atrás do PSG, que caminha para conquistar o título francês. Fácil. Agora, português na sua tela, um jogo só, vitória do Sporting contra o Porto. Quem diria, Pazini? Vai lá. Primeira vitória do Sporting em 4 anos no clássico contra o Porto. O Sporting agora consolida aí a má fase do Porto, É o segundo colocado do Campeonato Português. O Benfica, ao que tudo indica, voltará a ser campeão depois de 4 temporadas. O Porto vai mesmo ficar com o 3º lugar. Não foi a boa temporada que se imaginava para o atual tricampeão português, que ganhou 9 dos últimos 11 campeonatos por lá. Boas partidas também na Holanda, na sua tela. Rapidinho, o NAC empatou em 0-0 contra o Ajax. Vitesse perdeu de 2-1 para o PSV e o Twente 2-1 contra o AZ. Pazini. PSV tá decolando muito bem para cima, Decolando para cima, vai lá. Foi uma grande vitória do PSV fora de casa sobre o Vitesse, que é a surpresa da temporada, liderado pelo brasileiro Lucas Piazon, faz um campeonato muito bom, é o 3º colocado. Mas o PSV, que vinha muito mal, a gente comentou aqui alguns programas atrás, se recuperou. São 7 vitórias seguidas na Eredivisie. O time está só a 2 pontos do próprio Vitesse e do Twente, que é o 2º colocado, ou seja, até sonha já com a vaga na UEFA Champions League. Destaque também para o Twente, que venceu nessa rodada, já falando na equipe, 2-1 no sufoco. O Twente conseguiu o gol da vitória marcado pelo Tadic, aquele meia sérvio chamado de novo Messi, um exagero, mas de fato é muito bom jogador, aos 48 minutos do segundo tempo. Já o Ajax ficou no 0-0, merecia ter vencido o jogo, tamanho domínio, não conseguiu, mas mantém a liderança tranquila, 7 pontos de vantagem para o Twente e para o Vitesse, caminha tranquilo para o tetracampeonato seguido e para o 33º título da Eredivisie. Para fechar a história bacana, na Escócia, na sua tela, Copa da Liga da Escócia, a final, Aberdeen empatou em 0-0 com Inverness e ganhou nos pênaltis por 4-2. Falei certo esse nome? O Aberdeen conseguindo uma boa vitória, conseguindo voltar finalmente a conquistar títulos lá na Escócia. Depois de 18 anos, o time levanta uma taça.
É uma história bacana porque o Aberdeen, pouca gente sabe, é o time que o Ferguson treinou antes de se juntar à equipe do Manchester United. E o Ferguson mudou o patamar do Aberdeen, ele treinou a equipe entre 78 e 86. O Aberdeen era um time tradicional, mas que não levantava títulos desde 1956. O Ferguson chegando na equipe do Aberdeen, fez o time ganhar 2 títulos europeus, 4 campeonatos escoceses, Copas da Liga e Copas da Escócia também. O Ferguson, que naquela época treinou o Gordon Strachan, grande jogador que depois foi um grande treinador também, comandou a equipe do Celtic, o último grande time do Celtic, que tinha Nakamura em campo e que fez uma hegemonia no futebol escocês e boas campanhas na Champions League, inclusive num reencontro bacana do Celtic do Strachan com o Nakamura, vencendo o Manchester United do Alex Ferguson numa UEFA Champions League, num reencontro muito emocionante entre o pupilo e o seu mestre. Foi um jogo muito bacana na ocasião e muito bacana também essa volta do Aberdeen voltando a conquistar grandes títulos domésticos, pelo menos o time que alça e sonha agora em voar alto de novo no futebol escocês. Tomara que consiga um time bem tradicional por lá. Isso mesmo, sabia que tem um Celtic no meio. E com isso a gente fecha o Super FC pelo mundo. Agradeço, claro, Gabriel Pazini. Valeu, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Amigo internauta, acesse www.facebook.com/superfc pelo mundo. Veja lá, curta, espalhe para seus amigos, mande perguntas, obviamente, e acesse também o www.superfc.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.